Mas uma coisa que eu queria entender é o seguinte: a esquerda, quando ela. Você acha que ela perde força quando ela se alinha ao governo, ao poder ou não? É que assim, existem as esquerdas, né? É. Então, Então assim, vamos definir. Porque quando veio o Ian aqui, a gente falou muito sobre isso, que a palavra radical, né? Que sempre foi usado como uma coisa pejorativa, vocês colocam ela, que é uma esquerda radical. pra mim, radical é elogio. Exatamente. E eu entendi. Para ele, seria legal você explicar de novo por que você se considera uma esquerda radical e por que o radical não é o radical usado para coisa ruim. Ah, os caras são radicais, não escutam ninguém, é quebradeira. O que é esse radical? Cara, E bacana, os outros tipos de esquerda, né? bacana a tua pergunta que vai me ajudar a explicar várias coisas que Tá, vão fazer com que a galera entenda um pouco do nosso pensamento. Porque às vezes a gente é acusado de preciosismo. tá. Vou dar um exemplo assim concreto. Algumas semanas atrás eu disse, olha, o André Roncaglia é um cara muito legal, adoro o trabalho dele, mas ele é um liberal. Aí a galera ficou louca comigo. Como assim? O Quê? Roncaglia é liberal, o Roncaglia é Essa liberal. também eu não esperava. É verdade? Mas é que existem vários tipos de liberais. Para mim, né, e para nós marxistas em geral, os keynesianos, que eu acredito que seja o caso do André, são liberais. Mas são Tá, liberais que podem ser mais à esquerda ou mais à entendi. direita. No caso do André, ele seria um cara, um liberal mais à esquerda. Entendi. Tá? Mas por que a gente fala nesses termos e por que não é preciosismo? Isso tem a ver com o método de Marx. Para Marx, a gente não pode colocar nas coisas aquilo que a gente pensa. São as coisas que informam pra gente o que elas são. A gente não pode colocar nas coisas o que a gente pensa. Um Idealizar exemplo, as coisas. Por exemplo, eu não posso dizer assim, olha, uma cadeira. eu não posso dizer, olha, a cadeira ela deve ser vermelha, de rodinha, deve ter banco. Não, eu tenho que, se eu tô falando de uma cadeira em específico, eu Sei. tenho que olhar pra cadeira e ver como ela é. Ah, Porque ela tá. não precisa ser É o exatamente contrário. como eu tô idealizando. Tá, Então não é eu que digo como a cadeira é a cadeira que me diz como ela é. perfeito. Então, o que que isso tem a ver com a tua pergunta? Porque para nós, esquerda e direita, embora a raiz seja mais antiga, isso tem raiz ainda antes da Revolução Francesa, mas se popularizou na Revolução Francesa, com o lado que a galera É. sentava nos bancos lá. Só que hoje não dá pra gente usar essa mesma definição, porque, enfim, seria anacrônica, a Revolução Francesa já passou. Então, o que é que nós marxistas usamos para definir esquerda e direita? A gente usa assim, é antissistema ou não é antissistema? A esquerda, ela é a que quer derrubar o sistema. Tá? Lá na época da Revolução Francesa, eram aqueles mais radicais que queriam uma ruptura com o sistema. A direita queria mudanças, né? Então queria uma ruptura menos brusca, um processo de transição, Pegar o vai. que funciona e mudar algumas coisas. Melhorar aquilo, Melhorar, atender as coisas. E a esquerda queria uma mudança radical. Então Tá. hoje nós marxistas avaliamos assim. A esquerda é anticapitalista. A direita não é anticapitalista. Tá. Só que entre ser anticapitalista e não ser, tem muitos tons aí. Por exemplo, você pode ser uma esquerda radical, que é onde eu me incluo, que acredita que nós só vamos vencer o capitalismo derrubando o capitalismo a partir de um processo revolucionário. Ou você pode ser uma esquerda reformista, que você pode acreditar, por exemplo, que você pode vencer eleições e ir fazendo reformas no sistema e ir introduzindo o socialismo sem ser pela via revolucionária. Isso Entendi. seria uma esquerda reformista. Se você não quer abolir o capitalismo, para nós, você não é de esquerda. Ponto. Você pode ser, no máximo, um centro-direita, um centrista, uma coisa Tá. assim. Então, por exemplo, assim, voltando lá, por exemplo, do Roncaglia, não quero briga com o Roncaglia, viu? Adoro o trabalho dele, assisto e recomendo, tá? Eu só tô aqui apontando eventuais diferenças, tá? Ele não quer romper com o capitalismo, por exemplo. Na minha interpretação, não. O Elias já me disse que ele tá mudando, né? É? Então, me parece que sim. Mas a É. minha avaliação, se eu tiver errado, por Tá. favor, me corrija, mas a minha avaliação é o quê? Que ele quer melhorar isso aqui que a gente tem. Sim. Introduzir reformas, até acho que ele é um keynesiano mais radical e etc, que é reformas mais profundas, mas eu não vejo ele como um cara anticapitalista. Entendi. Então, para nós marxistas, se a pessoa não é anticapitalista, ela não é uma pessoa Provavelmente é um cara. de esquerda. Tá. Ela é uma pessoa que pode estar à esquerda, né? Então, essa é a questão assim do que a gente determina as coisas. Não é que eu quero apontar o cara. Então o PT não é de esquerda, segundo esse Não, avaliação. não, segundo não, porque olha só, Nossa. a gente pode dizer, tá? A gente até pode dizer assim que o PT tá à esquerda de todos os grandes partidos nacionais. Eu acho que Comparativamente. o Lula até é um cara de esquerda, seria um centro-esquerda, um social-democrata, Sei. vai. Esse termo social-democracia, para você ter uma ideia, é uma coisa que também mudou muito, tá? Originalmente, a social-democracia era socialista.
Tanto é que quando Marx morre, né, vai ser o Partido Social Democrata alemão que vai ficar com o espólio da obra dele. Entendi. Só que o que era esse Partido Social Democrata? Ele vai se constituir depois disso como uma via para o socialismo, mas que gradativamente vai abraçando o reformismo. E aí, durante a Guerra Fria, o que vai ter na Europa? Né? A gente vai ter a formatação dos países de social-democracia da Europa. Então você vai ter garantias sociais, você vai ter um Estado mais interventor. Tudo isso vai se constituir ali, né? França, Países Baixos, a própria Alemanha, Suécia, Dinamarca, vão ser as grandes sociais-democracias. Que vai ser quando o capitalismo vai precisar oferecer alguma coisa em termos de qualidade de vida para a classe trabalhadora para se contrapor ao que estava acontecendo com a classe trabalhadora do lado de lá da cortina de ferro. Correto. Só que ao longo desse tempo, embora as sociais-democracias da Europa tenham se constituído e tenham conquistado muitos avanços em qualidade de vida, elas vão se abrandando, sobretudo depois que enfraquece o bloco socialista. E aí, essas sociais-democracias, elas se convertem naquilo que a gente chama de social-liberalismo. Ah, tá. Que o que é o social-liberalismo? Ele não visa mais a transição para o socialismo, ele quer apenas um capitalismo mais humanizado. Então ele quer botar limites no capitalismo. É aí que eu acho que se encontra o PT. Então, eu ia falar isso. Me parece muito o discurso do onde PT. eu acho que o Lula, pessoalmente, até tem uma Ou posição... o PSDB em algum momento lá atrás. O PSDB foi fundado para ser uma social-democracia. Exatamente. O problema é que nos anos 90 ali, ele acabou abraçando o neoliberalismo. Então acabou virando só a sigla. E o verdadeiro Partido Social-Democrata acabou virando o PT. Hoje eu nem enxergo mais o PT como um partido social-democrata no sentido clássico, vai. Porque hoje em dia, tudo bem, vai ter gente no chat que vai dizer, Humberto, mas hoje em dia não é mais assim. Ok, a gente entende social-democracia como esse estado mais interventor. Eu tô falando da raiz desse termo, né? E pra mim, até o Lula, cara, é um cara mais à esquerda. Tá? Eu acho que o Lula até, assim, por causa da sua raiz, que ele não abandona, ele tem uma preocupação genuína com os pobres. Eu acho que ele realmente é assim. Só que o Lula não é o PT. E eu acho que o PT é que vai tentando administrar... Tem umas forças lá dentro dele tentando lidar com todos os... Porque dentro do PT também tem várias linhas, né? Com certeza. Inclusive marxista lá dentro. Tem, é minoria, mas tem. É minoria? Sim, tem. Quem seria um representante? Cara, eu nem sei dizer quem é um representante de grande nome, assim, nacional, que seja marxista. Mas tem, assim, eu já... Alguns militantes já me falaram que eu deveria me aproximar mais e tal, para conhecer que tem sim uma ala marxista no PT. Mas é uma ala minoritária, e o PT é um partido em grande disputa. Agora, é claro, né, assim, hoje eu vejo o PT como um partido que tem uma origem social, uma preocupação social, porém ele não visa nenhum tipo de ruptura com a burguesia. Com certeza. Então ele é, para mim, um partido que visa administrar os interesses da burguesia no Brasil, sem abrir mão das suas bandeiras históricas com a classe trabalhadora. Então é aquilo, né? Vai tentar aumentar gasto social, ele vai tentar aumentar os programas sociais, mas ele jamais vai peitar o mercado. Eu acho que isso está muito evidente, Vilela, nesse tal arcabouço fiscal apresentado agora nos últimos dias pelo Fernando Haddad. Me explica essa parada. Não sei, vamos só terminar isso então dessas várias esquerdas. Você tá nessa esquerda radical que quer o rompimento com o capitalismo. Aí depois, um pouquinho menos à esquerda, vem o quê? Antes do social... Você vai ter uma esquerda reformista, que seria tipo uma social-democracia mais forte, no sentido clássico da palavra. Tá. Depois você vai ter uma centro-esquerda mais ou menos, ou social-liberal, ou social-democrata no sentido mais novo da palavra. Para nós não existe centro-centro, tá? Não. Ou você é centro-esquerda, ou você já... sempre tá pendendo para um lado. Porque você não vai conseguir não pender para lado nenhum absolutamente. Tá? Isso é uma idealização do espectro Eu tenho dificuldade, político. Humberto, de me posicionar nisso, porque eu me vejo como centro, mas eu até dei o exemplo de um self-service, que você tem duas prateleiras aqui, uma esquerda e uma direita, e eu tenho algumas coisas da esquerda que eu pego e tem coisas da esquerda que eu pego. Da direita? Da direita e da esquerda, entendeu? Como que faz? Mas assim, tem várias lutas da esquerda que eu acho justas e concordo e sou a favor. E tem algumas coisas da direita que eu também... E aí eu fico nessa, assim, porque como que faz? É o que é mais forte? Eu assim, ó, para um marxista, nós temos que ir para a determinação. Você é anticapitalista ou não é? Você acha que
É possível eu acho que é possível um outro modelo de organização da sociedade, ou você acha que é possível um capitalismo melhor? Eu ainda acho que é possível um capitalismo melhor hoje em dia. Posso mudar isso, mas hoje em dia eu acho que se reformar, tirar as diferenças, sei lá, alguma coisa radical também, mas não a ponto de quebrar totalmente. Eu tenho medo dessa quebra, que a gente pode até falar mais pra frente. Bacana. Como seria essa quebra se não seria radical? Eu radical? diria que você é um cara, então, de centro-direita. Por quê? Porque assim, você não é um anticapitalista, mas Não. você entende que o capitalismo tem muitos problemas e que é Com necessário. certeza. E que é necessário. Pra eu ser centro-esquerda, o que precisaria ser? Você teria que não levar mais fé no capitalismo. Por mais que você não quisesse uma Mas revolução. eu tenho essa desconfiança e esse sentido. É que ainda eu vejo. Eu tenho medo de uma ruptura. Se pudesse ser uma coisa escalonada e a gente fosse sentir. É que não existe isso, né? É aí que tá. Por que Não do dá. radical? Por que do radical? porque- O radical vem de raiz, tá? Então, pra nós, os problemas da sociedade têm uma raiz. Essa raiz é o capitalismo.